Meus queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo 21 até o 24. Nós vamos trazer a exposição desse texto. Já estamos encerrando aí o capítulo 18, já estamos entrando já no capítulo 19, se Deus quiser, na próxima sexta, já estaremos fazendo e começando a fazer a exposição do capítulo 19. Apocalipse, capítulo 18, versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade. Nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artifício nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pelos seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nós iremos conversar sobre a queda definitiva da Babilônia. Quero trazer aqui uma rápida recapitulação da última exposição. Nós estudamos no capítulo 18, no versículo 9 ao 10, sobre a lamentação pelos reis da terra, onde eles lamentavam pela queda do império da Babilônia. E eles não lamentavam apenas porque a Babilônia estava caindo, mas também porque o interesse não era tanto na Babilônia, mas era nos seus próprios poderes. Por isso que eles estavam tanto lamentando. Nós temos a lamentação pelos mercadores da terra. Eles também viviam do mercado, os atacadistas, e por aí vai, vendo também a Babilônia caindo. Você vai ver sobre a lamentação pelos mercadores da terra, no capítulo 18, versículo 13, que nós estudamos, e a perda de Babilônia, capítulo 18, versículo 14, nós estudamos a desolação e repentina, no capítulo 18, 15 ao 19. E também nós estudamos um motivo para regozijar-se, no capítulo 18, versículo 20. Foram esses pontos que nós analisamos na última pregação. Agora nós vamos estar observando aqui o capítulo de número 18 e o versículo 21. Quero avisar para os irmãos que quando se fala de Babilônia, os irmãos estão bem cientes que não está se reportando exatamente à cidade, que hoje atualmente seria o Iraque, mas está se reportando exatamente do seu sistema corrompido, da sua beleza, da sua glória, quando reflete. Então a Babilônia, ela vem desde Caim, ela vem se proliferando e andando em vários sistemas do mundo. Ela passou na cidade que homens construíram. O próprio exemplo da Torre de Babel é o exemplo ali da torre construída, o orgulho dos homens, mostra ali também o sistema babilônico. E assim nós vamos ver quando chega o Império Babilônico, principalmente no reinado de Nabucodonosor, quando estava reinando, mostra esse sistema corrompido,
chega no sistema do que nós chamamos da Grécia, do sistema romano, até o sistema que nós estamos vivendo hoje, que é um sistema totalmente depravado por conta do pecado. Então, isso envolve, quando se fala de Babilônia aqui no Apocalipse, está se reportando exatamente de um sistema caído, um sistema imoral, e um sistema que tem seduzido os homens e mulheres para os seus prazeres. Então, aqui nós vamos ver no capítulo 18, do versículo 21 ao 23, aqui nós vamos, 23, parte A. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-se no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas. Nós vamos observar aqui um ponto muito interessante, que é um ponto simbólico, quando o anjo diz que vai lançar uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho é como se fosse colocado, era exatamente isso, é mais ou menos assim, nesse estilo aqui. E havia uma pedra muito grande, e o animal era colocado para puxar e rodar essa pedra, uma pedra muito gigantesca, que servia para esmagar a uva, que servia para esmagar a azeitona, para produzir o azeite, e por aí vai. Então essa pedra, é nesse contexto aqui, que o anjo está se reportando, que ele vai pegar a Babilônia e vai jogar no fundo do mar. É dando uma ideia que essa pedra é tão grande, e por ela ser grande, ela é pesada, então ela vai ir nas profundezas das águas, e ela não poderá mais retornar por si só. Então nós, olhando por isso, é uma linguagem simbólica, que o anjo está se reportando sobre essa grande pedra, que vai caindo dentro das profundezas das águas, e nunca mais ela vai estar retornando. O que isso mostra? Está mostrando que ela vai ser lançada com ímpeto, com força, com vontade. Então você está vendo aqui que o anjo, ele vai trazer esse juízo, esse julgamento para o sistema deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O príncipe deste mundo se chama Satanás. O Deus deste século é o diabo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, o sistema está totalmente caído, depravado moralmente. E é esse sistema que tem se corrompido e tem corrompido pessoas. E também tem matado muitos crentes no meio da sua caminhada, no meio da sua existência. Por onde ele vai passando, ele vai matando profetas, vai matando os santos, e por conta disso vai vir a ira de Deus. E Deus vai vir de maneira, daqui é o período da grande tribulação, ele vai vir e vai jogar exatamente esse sistema por terra. O que é isso? O que o anjo está mostrando é que o mundo já está se preparando. Quando ele joga esse sistema por terra, é porque já está se preparando que o anticristo, ele já vai poder entrar em ação aqui, porque vai haver uma crise financeira muito grande, e por haver essa grande crise financeira, aí sim que ele vai exigir o que nós chamamos de 666. Devido à crise, aí ele vai começar a comandar o mundo, e ele comandando o mundo, tem pessoas que só vai poder comprar, só vai poder vender, se adorar o anticristo, se glorificar o anticristo. Então ele vai aproveitar a queda da Babilônia, ele vai aproveitar esse sistema corrompido que está caído nas profundezas, e ele vai exigir, se as pessoas quiserem comer, se as pessoas quiserem comprar, se as pessoas quiserem beber, quiserem viver, tem que se submeter a ele. Então ele vai aproveitar esse momento de crise para trazer esse grande juízo. Então isso daqui exatamente vai acontecer na segunda parte do que nós chamamos da grande tribulação. A grande tribulação se divide em 3 anos e meio, a primeira fase, que é chamado de uma falsa paz.
E nós temos a segunda fase, que é a dor de parto, é onde vai haver a perseguição contra os crentes e com aqueles que ficaram na grande tribulação, aqueles que não vão mais negar a Cristo aqui, e eles vão permanecer. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque ela estará nas mansões celestiais. Enquanto isso, o anjo, ele mostra exatamente que isso daqui vai acontecer, porque ele vai lançar com força, e ele diz: Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Aqui está mostrando de vez a destruição do que nós chamamos da Babilônia. E o texto é bem enfático em dizer, ele profetiza dizendo com igual ímpeto. Aqui é uma profecia, aqui está mostrando uma declaração profética. Então, se Deus fala, se Deus anuncia, então pode ficar tranquilo que nem céu e nem terra vai passar, e nem um tio, nem um iota, nem um iode, nem um jota da sua palavra vai cair por terra, porque ele é fiel para cumprir suas promessas. Então todo o sistema que tem se voltado contra Deus, tem se voltado contra a fé cristã, tem se voltado contra a igreja, o Senhor trará vingança quando ele abater a poderosa Babilônia, que é esse sistema totalmente corrompido. Aqui nós vamos nos lembrar exatamente do que nós falamos aqui, que é uma preparação para a chegada de um reino, chamado de reino milenal. Quando você terminar aqui o capítulo 18, você vai para o capítulo 19, e logo você vai adentrar no capítulo 20, que já é mostrando a chegada de Cristo para implantar o seu império na terra. Então a queda da Babilônia está mostrando uma substituição de um reino corrompido, de um reino depravado, para a destruição deste reino e a chegada de um reino poderoso, glorioso, e um reino de justiça, que é o reino de Cristo Jesus. Então, o que seria, eu dou aqui sempre o exemplo, que esse reino babilônico, ou esse sistema babilônico, ele tem corrompido. Eu dou sempre o exemplo dizendo, quem fez a cana? Quem fez a cana exatamente foi Deus, mas o sistema transformou em cachaça para embriagar os homens. Quem criou a internet? A internet nós temos bom uso, tem coisa boa lá para a gente usar, mas o sistema, ele trouxe a corrupção, porque lá tem pedofilia no mercado negro, lá tem pornografia, lá tem todo tipo de imoralidade. Então as pessoas usam aquilo para o lado mal. Quando você vê quem fez a maconha, está lá, é uma planta, foi Deus que fez, está ali na terra, mas os homens transformaram em uma droga para a destruição das pessoas. Isso é o sistema, um sistema caído. Por isso que o velho João vai dizer que o mundo jaz do maligno, e quem está por trás desse sistema não é outro a não ser o príncipe deste mundo, que é Satanás, que ele trabalha dia e noite para corromper os homens, e trabalha dia e noite para destruir o povo de Deus, perseguindo, matando e querendo trazer um terrível martírio contra o povo do Senhor. Mas como diz um grande teólogo, Satanás ele peleja contra a igreja já na derrota, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Ele está esperando apenas a consumação da sua derrota, quando Cristo vier e pisar na cabeça dele através da sua igreja. Por isso que diz Paulo no capítulo 16, que o Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Então isso, ele vai nos dar esse privilégio e esse direito de esmagar todo o império satânico. Nós vamos ver que aqui, esse império da Babilônia, ele é um império político, ele é um império econômico, e também é um império religioso. A religião também está corrompida, a política está corrompida, a economia está corrompida, tudo está corrompido pelo poder do anticristo. Até a religião está corrompida. Pastores que estão pregando nos seus púlpitos vivendo em imoralidade. Tem pastores que estão pregando a palavra, mas estão ganhando dinheiro de maneira exagerada. Homens pastores que têm Ferrari, que têm mansões. O que é isso? Sistema corrompido. Eles não estão mais preocupados com as almas.
não estão mais preocupados com as vidas, estão preocupados não mais com as ovelhas, mas estão preocupados apenas com a lã das ovelhas, com a carne das ovelhas. São lobos devoradores que estão no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que Satanás, ele se transforma no anjo de luz. Ou seja, quando Paulo ele fala isso, ele está mostrando do sistema religioso. Ele está falando exatamente disso. Olha, aqui quando você vê essa questão que Satanás se transforma no anjo de luz, o contexto lá está se reportando sobre falsos mestres, sobre falsos apóstolos, sobre falsos pregadores, que estão pregando por dinheiro, que estão pregando por fama, que estão pregando por vanglória. Então tudo eles estão isso. O que é isso? Sistema corrompido. Eles já estão ludibriados pelo dinheiro faz tempo. É isso que está acontecendo. O sistema religioso está caído. O sistema religioso está depravado. O diabo tem seduzido o sistema religioso a cada dia, mas nós podemos glorificar a Deus, porque Deus ainda tem homem na terra para pregar sua palavra com sinceridade. O diabo tem os deles, mas Deus também tem os seus. Então sempre a luz está combatendo as trevas através da pregação do evangelho. A política não é diferente. A política está depravada moralmente. Homens não estão preocupados com o bem-estar da população, com o bem-estar da sociedade, mas estão preocupados apenas com seus status, com seu bem-estar. Eles roubam dos cofres públicos para poder simplesmente abastecer sistemas totalmente corrompidos, para sustentar ONGs que aprovam ativistas como do aborto, como do LGBT, do homossexualismo, do lesbianismo. Tudo eles trabalham para depravação moral ou imoral. Sempre eles trabalham com isso, para trazer a destruição do povo. Que é isso? Satanás por trás. O sistema está caído. E um detalhe, só vai piorar. Não espere melhora deste mundo, porque não vai ter. Cada vez mais o negócio vai ficar pior. Quanto mais o tempo passar, anos se passarem, mais o amor vai esfriar, mais vai faltar fé, mais vai haver incredulidade, mais vai haver ódio no meio do povo, mais vai ter simplesmente hedonismo, lascívia, prazeres exagerados. Tudo por conta de um sistema totalmente corrompido e depravado. A economia também está do mesmo jeito. A economia está caída. Então tudo está indo a mal a pior. Então a esperança, isso nos lembra o quê? Se lembra exatamente de Daniel, capítulo 2. Quando Daniel ele fala da estátua que tem cabeça de ouro, que tem um peito de prata, que tem os quadris de bronze e que tem o que nós chamamos dos pernas de ferro e os pés misturados com barro e ferro. A cabeça de ouro é o poderoso império da Babilônia de Nabucodonosor. Já estava lá o sistema caído. Os medo-persa é o peito de prata. Estava lá os persas. Também era o sistema babilônico que estava corrompendo. Nós temos o quadril de bronze, a Grécia, através de Alexandre o Grande, corrompido também. A Babilônia, o espírito dela, passou por esse império. Não foi diferente com a perna de ferro. Roma, poderoso império romano. Também o espírito da Babilônia estava lá. E você pode observar que quando você lê o capítulo 1 de Romanos, Paulo ele vai escrever da seguinte maneira, que Deus ele se deu a conhecer pela criação. Ele manifestou seus atributos invisíveis pela criação. Ele revela a lei para os judeus, uma revelação especial que é a sua palavra, e ele tem uma revelação geral. Ele se revela pela criação para os gentios. Mas os homens, ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Então começaram a fazer o quê? Os homens começaram a adorar homens. Então começou a ter culto a César, culto ao imperador.
porque César é Senhor e Deus. Então Paulo escreve a carta aos Romanos e diz que César não era Deus coisa nenhuma. Quem era Senhor e Deus era Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a glória do seu nome. Então Paulo, ele começa a falar isso. Então o império da Babilônia passou também no império romano. Ao invés de eles adorarem o Criador, começaram a adorar criaturas. Exemplo, o império romano, ele tinha o que nós chamamos de legiões. Legiões é um compartimento do exército romano formado por 6.000 homens. E cada legião dessa tinha um estandarte, aonde levantava uma águia, outra legião tinha um escorpião, outra legião tinha um javali. Ou seja, cada legião dessa dizia: quem me faz vencer é o meu Deus javali, quem me faz vencer é o meu Deus águia, quem me faz vencer Aí assim dava nome, atribuindo o quê? Culto aos animais. Ao invés de adorar os Criador, começou a adorar animais, répteis e por aí vai. Um sistema que estava totalmente caído. E Paulo vai e refuta tudo isso. E por fim, o império da Babilônia está hoje em pleno século 21. Está aí, tudo contaminado, tudo depravado moralmente. Olha as músicas, olha as letras das músicas, tudo leva para lascívia. Uma criancinha, você pode ver, quando começa a dançar aí um funk com a letra imoral, você vai ver a criancinha rebolando, dançando. As músicas é para erotizar as crianças. A música tem um poder forte de trazer uma educação e informação. A única maneira, por isso que não é bom crente, ele está ouvindo música mundana, mas se ele quiser louvar, ele tem que ter o prazer de ouvir a graça de Deus, que é os louvores da bendita palavra de Deus. Porque música tem o poder de te seduzir. Música, o compositor, ele tem a capacidade de te explicar o que é o sexo. Ele tem a capacidade de te explicar o que é um casamento. Ele tem a capacidade de te ensinar o que é uma paixão, mas de maneira imoral, depravada. Tudo está caído. Porque sistema babilônico está operando. Nós vamos observar que os dons dessas músicas, nós vamos ver aqui, que os sonhos de muitos músicos não mais serão ouvidos em Babilônia. Todas as suas celebrações e regozijos chegarão ao fim. Todos os especialistas, técnicos, artesãos, artífices, desenhistas, arquitetos, ou seja, toda fábrica de trabalho que produz dinheiro e riqueza para a Babilônia vai cair por terra como uma pedra. O que é que o texto está nos mostrando? Que o sistema do mundo, irmãos, não tem como mais já estar falido, não tem como trazer uma sociedade de prosperidade, não tem como trazer igualdade social. A distribuição é de maneira desigual, um ganha muito pouco, outros ganham demais. Se exibem demais e outros passam fome demais. Sistema caído, sistema corrompido. Prefeito não vai dar jeito, presidente não vai dar jeito, governador não vai dar jeito. O único que vai dar jeito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando ele plantar o seu trono na terra. Vai haver paz, vai haver justiça, vai haver glória e vai haver verdadeira prosperidade para o povo de Deus. Enquanto isso, tudo vai estar falido. Não vai haver mais questão de fábrica, não se ouvirá mais o ruído, não vai ter mais produção de luz. O contexto da época está falando a respeito do que nós chamamos da produção de cera para produzir vela, para produzir fábricas que produziam simplesmente lamparinas.
Ele está falando de um contexto da época dele, da era dele. Mas isso está se aplicando para o futuro. Que tudo, simplesmente isso vai acabar. As fábricas vão fechar, as fábricas vão quebrar, tudo chegar à falência. O Império Babilônico vai cair por terra. E nós vamos observar que, finalmente, nunca mais em Babilônia, nós não vamos ver coisas boas, como a voz do noivo e da noiva. Não vai dar mais lugar. Por quê? Porque está se preparando para algo melhor. Aquilo também que é bom no sistema vai desaparecer, mas para surgir algo melhor ainda, que nós chamamos do Império Milenial, que é o Império de Cristo. Todo o sistema de Babilônia e tudo que lhe pertence será completamente destruído, como a estátua de Daniel. O que eu acho interessante, se você ler o capítulo 2, você chega em casa e você leia Daniel capítulo 2. A Bíblia diz que o anjo, ele solta uma pedra, como se fosse jogando a Babilônia nas profundezas do mar. Quando você vai para Daniel capítulo 2, o anjo, melhor dizendo, Daniel, ele tem a visão, mas de uma pedra caindo do céu, sem auxílio de mão, ou seja, auxílio de mãos humanas, mas tem auxílio de mão divina. Essa pedra que cai do céu, ela é pequena, ela vai bater no pé da estátua, e a estátua vai ficar só o pó. A cabeça de ouro vai ficar o pó, o peito de prata vai ficar só o pó, o quadril de bronze vai ficar só o pó, as pernas de ferro vai ficar só o pó, e os pés misturados com barro e ferro também vai ficar só o pó. E o que eu acho bonito, o que Daniel está querendo dizer? Que todos os impérios vão passar, todos vão sucumbir, todos passaram. Cadê a Babilônia? Cadê a Grécia? Cadê a Roma? Cadê os impérios poderosos? Todos sucumbiram, desapareceram. Tem deles aí que até a língua desapareceu, até o idioma desapareceu, até o nome da nação desapareceram. Mas a pedra que caiu sem auxílio de mão, mas com auxílio de mão divina, caiu no pé da estátua. Aquela pedra, quando bate, ela bate no pé da estátua. Por que não bate na cabeça? Porque está se reportando ao futuro. Na grande tribulação, o império do anticristo, quando a pedra vem para bater no pé do anticristo, no trono, e vai esmiuçar o trono do anticristo, e tudo se tornará pó. Babilônia cairá, sucumbirá, será dizimada, exterminada. E Daniel vê que essa pequena pedra, ela começa a crescer, ela começa a crescer, e ela cresce, ela vai crescendo, se torna uma montanha, e aí vai expandindo, quando de repente todo o globo da terra é tomado por essa grande pedra. Olha como isso começou com uma pequena pedra. Ele mesmo vai dizer: eu sou a pedra de tropeço, vocês tropeçam em mim. Eu sou a pedra que vocês rejeitaram. Ele veio de forma pequena, ele veio de forma humilhante, ele foi para a cruz do Calvário, ele morreu. Mas você percebe que o cristianismo tem crescido, tem se expandido, mas ele vai se concluir quando Jesus vier em glória com seu povo lavado e remido pelo seu sangue. Ele vem para implantar o seu império e tomar de conta da terra. Ai daquele, ai do ministro, ai do presidente, ai do rei, se não ir para Jerusalém e bater continência para ele. Porque lá ele não está nem com um cajadozinho mais não, ele está com um cetro, vara de ferro, justiça. Ai daquele que não se submeter à sua vontade, ai daquele que não se dobrar à sua palavra, ai daquele que não se prostrar perante a sua santa justiça, porque o seu trono é formado e fundamentado na sua poderosa justiça.
Justiça. Pastor, o que é justiça? Justiça é o padrão da verdade. Justiça é o padrão da vontade de Deus. Deus estabeleceu sua justiça na lei. A lei é o padrão moral de Deus. Está lá, não rouba, não mata, não faça isso, não cobiça a mulher do seu próximo, não adorais outros deuses, ame o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem quebrar, quem ir contra essa ordem, nesse período, vai ser julgado com vara de ferro. Jesus não vem mais como um cordeirinho, ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem para rugir e todos se aquietarem. Então todas as nações vão temê-lo. Todas as nações vão tremer diante dele. E aqui nós vamos ver o sumário. O sumário das razões porque a Babilônia vai cair. Leia aí comigo no capítulo 23. No capítulo 18 e versículo 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então está aí o primeiro. Os mercadores orgulhosos não estavam preocupados com o sistema babilônico, estavam se preocupados só de se enricar através dele. Então eram homens poderosos, orgulhosos, prepotentes, que quando a Babilônia vai cair, eles vão se entristecer, vão gritar e vão dizer: ai de mim! Todos os poderosos vão sucumbir, todos os poderosos vão tremer. Vocês viram aí o casamento daquela jovem moça com aquele milionário aquele bilionário da Ásia? Pois é. Esses poderosos aí que vão tremer, são eles que vão lamentar, são eles. Está vendo aí a economia, que totalmente, com certeza, já descobriram aí o remédio para o câncer há muito tempo, mas por causa da prosperidade, para não cair, ter uma queda financeira no mercado farmacêutico, para não ter uma queda nos processos medicinais, eles não revelam. Olha o que fizeram com o Covid, apareceu aonde? Um cientista criou aquilo, sistema. Então você percebe que o espírito do anticristo está atuando. São esses mercadores que estão ganhando dinheiro e fortunas à custa dos pobres, matando os pobres, matando os idosos, matando as crianças. São eles que vão lamentar, são eles que vão plantear. Por quê? Porque vão começar a ficar pobres. Porque o sistema vai cair e eles não vão ter mais para onde vender. Outra coisa, um dos casos porque a Babilônia vai cair, por causa da sua feitiçaria. A feitiçaria aqui envolve o que nós chamamos de magia negra, artes mágicas, ocultismo, drogas. Tudo isso envolve o que nós chamamos da feitiçaria da Babilônia. Aqui envolve o que nós chamamos de ocultismo. Pastor, o que é ocultismo? É aquelas seitas que querem cultuar alguma coisa de maneira misteriosa, oculta, que leva os homens a ter leva os homens, querem tirar o homem da visão do verdadeiro conhecimento de Deus, para levar para coisas erradas. É o sistema de uma nova era,
Uma nova era é uma mistura de um misticismo, é uma mistura, é um ecletismo de várias seitas, religiões, totalmente corrompida pelo pecado e longe de Deus. É por conta disso que o sistema babilônico vai cair. Drogas é algo que envolve também a feitiçaria. Homens que estão ricos, o tráfico está rico, que vive de tudo isso por conta das drogas. Uma vez eu estava trabalhando numa panificadora em São Luís, e o rapaz que trabalhava lá, ele mexia com venda de pedra de crack. Na época eu não era crente. Aí eu estava sentado assim, na hora veio um cabra viciado, sedento, procurando ele sentado na porta da padaria. Aí ele disse assim: lá vem o otário. É assim que eles tratam. Lá vem o otário. Pessoas que trabalham em prol de satisfazer o seu próprio vício. E o tráfico está vivendo disso. Sistema totalmente depravado. Moças, jovens, que estão usando drogas pesadas e estão se matando. Sistema caído. Começa pela maconha, começa pelo álcool, depois vai para a maconha, vai para o pó, aí quando chega naquela pedra, tu está morto. Médicos já deixaram sua profissão, advogados já deixaram sua profissão, estão lá como escravos na Cracolândia, porque estão dominados por essa droga. É o sistema babilônico, seduzindo e fazendo mães chorarem, fazendo pais chorarem, fazendo a sociedade cada vez ser mais depravada, caída e muitas vezes sem esperança. Sistema caído. Então são esses métodos, é tudo isso que ilude. E isso leva para quê? Te leva para a riqueza, para o luxo e para o prazer. Os três poderes que sempre seduziu o homem: dinheiro, poder e sexo. Sempre os homens caíram. Sempre os homens desejam. Se tem dinheiro, tem mulher à vontade. Se tem poder, tem tudo ao seu favor. É isso. Quantos homens já sucumbiram por causa do poder, e por causa do dinheiro, e por causa do orgulho. E são esses orgulhosos que serão abatidos. E a Bíblia diz: aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão abatidos. É aqui que vai acontecer. Ele vai abater os poderosos. Envolve o luxo, a luxúria. Não estão nem aí com os pobres, só querem saber da sua riqueza, do seu dinheiro, humilha, pisa, debocha. Quantos homens poderosos que estão no poder, que usam do nosso dinheiro e vão festejar lá em Nova York, vão lá para Paris, vão se deitar com prostitutas a custo do dinheiro da população. Sistema caído. É tudo isso daí. É por isso que quando Deus vir, Ele vai vir com força. Por isso que quando Deus vai vir, Ele vai vir com vontade, porque é algo profético. Ele vai pegar a pedra e jogar com força nas profundezas das águas. E nunca mais esse sistema vai brilhar. Nunca mais esse sistema vai se levantar. Porque o sistema que vai prevalecer é o sistema de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Todos vão perecer. Poderiam achar segurança e plenitude de vida. Tais engodos fazem parte das religiões pagãs. Você pode ver que muitas dessas coisas, infelizmente,
se infiltraram-se na igreja da Idade Média, e agora, daqui passou lá pelo período de Babel, passou pelo Babilônia, passou pela Pérsia, passou pela Grécia, passou por Roma, e agora está em nós. Passou na Idade Média, período medieval, o período das trevas, onde se acreditava em bruxaria, onde se acreditava em ocultismo, onde se acreditava em gnosticismo, onde eram seitas que mostravam um ocultismo terrível. Estava assim no período da Idade Média, dia de trevas. Homens que estavam na frente do papas, padres que estavam na frente, que eram para ser homens de morais e direitos, estavam dentro dos conventos se prostituindo e prostituindo meninas, feiras, um índice de pecaminosidade muito grande dentro dos conventos. Um teólogo dizia que quando passasse uma mulher, uma virgem, pela a sombra dela passasse em perto da casa de um padre, ela saía grávida. Era isso que estava acontecendo no período medieval. Depravação moral. E esse sistema não ficou só na Idade Média, mas Deus vem dando sombras, que esse sistema, cada vez mais, Deus vem combatendo ele. Você pode ver que Deus levantou homens como Martinho Lutero, Deus trouxe a reforma protestante, Deus levantou um novo povo santo e remido pelo sangue de Cristo, que tem prazer de servir a Deus, que não é mais pelas indulgências, que não é mais pelas penitências, que não é mais por nada disso, mas é somente a fé, somente a Cristo, somente a palavra, somente a graça de Deus e tudo para a glória de Deus. Os sistemas vêm caindo, ele se levanta, mas Deus vem dando sombra também, que vem derrubando ele no meio da história, e vai ter um final, que ele vai cair definitivamente, quando ele mesmo pisar na terra, e ele vai reinar por 1000 anos. 1000 anos, não é um número simbólico, é 1000 anos, o diabo será trancafiado. Vai ser jogado pelo um anjo. A Bíblia diz que um anjo destruiu 185 mil homens. Um anjo. Anjo tem várias classes. Tem querubins, tem serafins, tem arcanjos, que são anjos principais. Os querubins são guardiões, que guardam a glória de Deus, guardam o trono de Deus. Os serafins é aqueles que estão mais próximos de Deus, que estão cantando todo dia e toda hora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem os anjos principais, que são os arcanjos, e um deles é Miguel. E é ele que vai confrontar Satanás e vai jogar ele nas profundezas do inferno, vai trancafiá-lo, e Jesus vai reinar. Muitas dessas coisas. Aí você vai ver aqui por último, um dos motivos por que a Babilônia vai cair, porque derramou muito sangue de crente, do passado e do presente. Matou muitos santos. Leia comigo o versículo 24. E nela quem? Babilônia. Quem é a Babilônia? Sistema caído, sistema corrompido. E nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Profetas e santos. Os profetas se reportam aos homens do Antigo Testamento. Esses homens que morreram pela causa da fé, homens que foram cerrados ao meio, homens que sofreram no meio da caminhada, mas não negaram a fé por nada, foram fiéis a Deus. Esses profetas também podem estar se reportando a profetas do Novo Testamento, homens que foram fiéis ao Senhor. E os santos, crentes que eram devorados por feras, lá no Coliseu de Roma. Eu contei aqui a história de uma moça, o quanto ela foi pisoteada por uma vaca, jogaram uma rede sobre ela, e ela foi em contra a espada do gladiador,
Ela morreu, mas ela não negou a Cristo. O sistema babilônico que a matou. Porque o sistema babilônico estava no Império Romano. Muito sangue. Esse sangue é derramado desde Abel. Sangue. Dá de fazer rios para cortar as montanhas. Por isso que Tertuliano, um advogado do século II, dizia: quanto mais derrama sangue. Observe que o diabo e esse sistema babilônico fez de tudo para destruir a igreja. De tudo. Para parar a igreja. Para destruir ela. E o primeiro a morrer da igreja foi Estevão. Mataram ele aqui. Ele viu os céus abertos e o Senhor à destra do Deus Pai, de pé para recepcioná-lo. Foi o primeiro mártir. Homens que sofreram. Nero, um homem muito cruel. Diocleciano, Dominiciano, Trajano, homens poderosos. Hitler. Quantos judeus não matou? 6 milhões de judeus no Holocausto. Os 144 mil que é os judeus serão perseguidos aqui na Período da Grande Babilônia, nesse sistema. Muitos serão mortos, e muitos chegarão e serão recebidos com palmas, porque eles vêm da grande tribulação. Vêm porque eles morreram pela causa de Cristo. Igreja, eu vou lhe dizer aqui uma coisa para vocês. E no pleno século 21, ainda tem muitos crentes que morrem ainda por causa da fé. Sabe por que não causa tanto impacto em você? Sabe por que não causa espanto em você? Porque nós temos liberdade para cultuar. Você não tem proibição. Você tem direito de ir e vir. Mas quando você vai para a África, para a Nigéria, onde está o sistema do islamismo, que é um sistema religioso que não deixa de ser também envolvido pelo sistema babilônico, tem matado muitos crentes. As pessoas perguntam: pastor, a igreja brasileira está vivendo um avivamento? Está nada, irmão. Nós estamos longe de um avivamento. Quando tem avivamento, as prisões se fecham. Quando tem avivamento, cai o índice de pedofilia. Quando tem avivamento, cai o índice de drogas, de traficante. Quando tem avivamento, é mais igreja do que bares. É mais igreja do que presídios. É mais igreja do que boca de fumo. Aonde há avivamento, a glória de Deus pega de maneira plena. Aonde que a igreja brasileira está vivendo um avivamento que cada vez fica pior. Nunca houve um lugar com tanta pregação, com tanto ensino, com tanta conferência, com tanto congresso. Mas há imoralidade que não para no Brasil. É tudo isso que está acontecendo. Avivamento é quando você olha para a África e lá tem crentes que estão morrendo, mães segurando os seus filhos nos braços. Nega! Ela diz: eu não nego, e a metralhadora em cima. Morre a criança e morre a mãe. Isso é avivamento. Por isso que Tertuliano disse: vocês podem matar, pode derramar sangue de crente, mas eu quero dizer aqui uma coisa para vocês: essa terra do Império Romano é como se fosse uma terra fértil. Quanto mais derrama sangue, esse sangue é semente. Quanto mais mata, mais a igreja cresce. Quanto mais mata, a igreja avança. Quanto mais mata, a igreja vai prevalecendo para a glória de Deus. Quer ver a igreja crescer no Brasil? Começa a ter perseguição. Aí ela cresce de verdade. Porque é aí que vai aparecer quem é e quem não é. Eu quero ver quem é crente é quando bota a faca no teu pescoço e o revólver na tua cabeça e diz: nega. Aí eu quero ver. Eu quero ver quando entrar um homem islâmico, entrasse aqui agora e dissesse: os crentes para esse lado, e quem confessa lá fica desse lado. Eu queria saber para onde você ia. Porque se escolher Cristo, é morte. Se ficar com Alá, é vida. E aí?
Mas o que eu acho interessante é que Jesus disse o seguinte: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu já falei aqui, eu vou repetir para você. A cruz aqui não é o teu filho ruim, não é o marido ruim, não é um problema financeiro, não é uma doença. A cruz aqui é morte, é martírio, irmão. Jesus carregou o patíbulo, a cruz, para morrer nela. Ele está dizendo: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue-se o seu prazer, negue-se a sua vida para me seguir. E bem no contexto ele vai dizer: aquele que me negar, aquele que me negar, por amor a este mundo, vai perder sua vida. Que vida? A eterna. Mas aquele que não me negar diante do martírio, diante de uma arma na cabeça, diante de uma faca no pescoço, aquele que não me negar em meio às perseguições, uma coisa pode ficar certa: por amor a mim e por amor ao Evangelho, vocês podem ficar certo, eu vou confessar vocês, e diante dos homens, e diante do meu Pai Celestial. A questão é, saia daqui hoje e reflita e pergunte para você: eu sou realmente cristão? Eu estou realmente disposto a derramar meu sangue e entregar minha vida por amor a Cristo? Reflita, e você vai saber realmente o que é ser cristão. Ser cristão para vir aqui cantar é bom demais, é muito fácil. E muitos crentes, eles murmuram por conta de determinados problemas. Já querem chutar o pau da barraca quando alguém fala dele. Já quer chutar o pau da barraca quando tem um problemazinho aqui e acolá. Uma vez, eu vou contar essa experiência para você e encerro. Uma vez eu estava orando. E eu gosto de orar sempre ouvindo o hino. Boto o celular aqui do lado e ouço o hino. E sempre o celular vai passando a música, cantando e passando. Quando de repente eu orando, eu comecei a me lamentar, reclamando. Não é nem lamentar. Comecei a reclamar com Deus. Comecei a falar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que esse problema? Meu Deus, eu sou tão crente. Meu Deus, eu te sirvo. Aí a música acaba e pula um áudiozinho de 1 minuto. Do nada. Era um pregador pregando, fervorosamente dizendo: eu vou te mandar lá para a Síria, lá para a África, para tu saber o que é sofrimento, espada na garganta, revólver na cabeça. Aí, ô Jesus, me perdoa. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Ô Jesus, eu estou bom demais e não sabia. Você tem toda a liberdade para cultuar, para servir, para adorar. Então, irmãos, só agradeça a Deus, porque você está num país que, em meio à corrupção, em meio ao sistema caído, mas você ainda tem liberdade para cultuar e glorificar o teu Deus com liberdade. Só quem crê assim, dê glória a Deus.